Senhor Jesus. Vamos invocar, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Senhor Jesus. Nós estamos com o coração muito quente nessa noite. Estamos aqui desde manhã, tendo comunhão na palavra, com os santos, com as igrejas que estavam aqui, os irmãos responsáveis. Foi tão bom, foi tão rico, foi tão desfrutável. E agora nós estamos na reunião da igreja, né, própria da igreja em Brasília, onde temos convidados. Sejam bem-vindos, vocês estão no nosso coração. Se sinto muita vontade nessa noite, essa casa é sua, e esses irmãos, esses que estão do seu lado, que estão à frente, que estão atrás de você, é sua família, e você pode contar conosco para o que der e vier. Louvado seja o Senhor! E hoje vamos falar de um assunto tão maravilhoso, que é a Bíblia. A Bíblia, olha aqui, ó, a Bíblia. Pega essa Bíblia, a Bíblia. É. Um dia eu peguei um Novo Testamento, aqueles marronzinhos, coloquei no bolso e me meti para ir para o Rio de Janeiro. Mas o Senhor, quando me levou para ler de novo o livro de Provérbios, que eu nunca esqueço, eu voltei para casa. Estava zangado com papai e mamãe. Mas eu levei o Novo Testamento no bolso. E lá em cima de uma parada, eu peguei o Novo Testamento, li Provérbios, e aquelas palavras sábias me trouxeram para casa. E eu amo a Bíblia. Essa Bíblia é capaz de fazer as pessoas voltarem para casa. Todos nós temos uma casa. A nossa casa é a igreja. Nosso Pai é Deus, é Jesus Cristo. É o Espírito Santo, e Ele está de braços abertos para receber aqueles que estão em cima da parada, indo para o Rio de Janeiro. Porque o nosso lugar não é nem em um lugar, qualquer lugar. Nosso lugar é na igreja. Nosso lugar é aqui. Aqui é a melhor sociedade, aqui é o melhor lugar, aqui é o melhor ambiente, não tem lugar melhor. Aqui é o lugar dos filhos de Deus, aonde Deus derrama a sua bênção. Deus tem uma bênção e Ele tem prazer de derramar essa bênção sobre nós, sobre os seus filhos. Por isso que o melhor gesto nosso em uma reunião é estar assim, com os braços assim, abertos para receber as bênçãos do Senhor. Quem quer receber as bênçãos do Senhor diz amém. O Senhor tem bênçãos para nós. E essas bênçãos estão guardadas, faladas, apresentadas na palavra de Deus. Então hoje, como as próximas 4 reuniões de sábado, nós vamos estudar esse livro aqui, as 40 lições essenciais para a vida cristã. Estamos vendo a primeira lição que fala sobre a Bíblia. Segunda mensagem serão as lições 2 e 3. A terceira mensagem, a 4, e a quarta mensagem, a lição 5 desse livro. Depois vamos prosseguir estudando esse livro aos domingos. Louvado seja o Senhor por esse programa cheio de verdade, cheio de fundamento e que nós precisamos. E estamos começando com esse versículo maravilhoso que é 2 Timóteo 3,16, que os irmãos leram e depois eu vou repetir. Mas o ponto fundamental aqui, irmãos e irmãs, é que se nós queremos crescer em vida, crescer na vida espiritual, existe uma vida humana e existe uma vida espiritual. Nós precisamos crescer na vida espiritual. Nós devemos crescer no nosso relacionamento com Deus. E esse crescimento no nosso relacionamento com o Senhor está vinculado com quanto você conhece a palavra de Deus. Quanto mais você conhece a palavra do Senhor, mais o seu crescimento espiritual vai acontecer. Sua relação com Deus vai aumentar. Você vai conhecer o coração dele.
Então, não tem como você querer crescer espiritualmente sem conhecer a palavra. Então, esse é um ponto importante. E a Bíblia faz parte de uma herança que Deus deu para a humanidade. Deus deu duas heranças significativas para o homem, para a humanidade, para o homem que ele criou. Ele deu interiormente o Espírito. Para aqueles que creem em Cristo, que receberam Jesus como seu Salvador pessoal, aconteceu um milagre. O milagre de Cristo como Espírito ter entrado dentro do seu espírito. E hoje ele faz residência dentro de você. É uma herança, é uma riqueza. Porque aquele Deus que habitava nos céus, inacessível, agora, quando nós cremos em Cristo, quando nós aceitamos o Senhor Jesus como nosso Salvador pessoal, o milagre acontece. E esse milagre é que o Espírito entra dentro de nós. Há um Espírito se movendo dentro dos filhos de Deus. E ele está tão sequioso, tão desejoso, que ele entre em mais pessoas, em mais corações, em mais famílias. Então essa é a primeira herança espiritual. A segunda é a Bíblia. Uma herança é interior, está dentro. A outra herança é exterior, é a Bíblia. Então, com esses dois componentes aqui, nós podemos ter uma vida equilibrada. Deus fala no nosso interior, não fala? Porque ele, como Espírito, está dentro de você. Mas também ele fala de maneira exterior, ele fala por meio da Bíblia. A Bíblia é o falar de Deus. Já pensou? Você está cercado por Deus. Ele fala interiormente e ele fala exteriormente. Ele fala no seu espírito, de repente uma voz, aquele espírito que entrou dentro de você. Você está numa confusão mental, você está numa dúvida, você está com dificuldades, você não sabe para onde ir e o Espírito fala dentro de você. Você está lá, de qualquer jeito, o Espírito, não, calma, ele fala dentro de nós. É o Espírito Santo de Deus falando, ele se interessa pelo homem. Ele entrou para poder se comunicar, para falar com cada um de nós. Por isso que nós somos pessoas diferentes. Somos diferentes porque temos um Deus que resolveu falar, não lá de uma montanha, não lá dos céus, mas resolveu falar dentro do nosso espírito. Mas também ele fala quando lemos a Bíblia. Todas as pessoas querem ouvir falar de Deus. A melhor maneira de você ouvir falar de Deus é você abrir a Bíblia. Quando você abre a Bíblia, em qualquer página, você vai ter a instrução de Deus, o falar de Deus. Isso é maravilhoso. É maravilhoso. Ninguém consegue falar facilmente com um presidente. Você vai ter que marcar audiência e nunca chegar lá. Mas com Deus, muito maior do que qualquer presidente. Não tem nada mais distinto, mais elevado, mais rico, mais importante do que ele. E ele resolveu assentar o seu trono no nosso espírito para falar conosco. E resolveu nos dar uma Bíblia para falar diariamente conosco. Nenhum de nós está no escuro. Todos nós estamos debaixo do falar e da luz do Senhor. E essa Bíblia, ela é maravilhosa, porque ela traz revelações. Quando o contrário de revelação é mistério. Se você não tem revelação, você está vivendo um mistério. E é ruim viver um mistério. É ruim viver alguma coisa que você não sabe o que é. A Bíblia, irmãos e irmãs, ela traz uma revelação. Ela revela pelo menos 3 coisas, inicialmente, que eu vou apresentar. A primeira é uma revelação acerca do próprio Deus. Deus se revela. Nós jamais poderíamos conhecer Deus se ele não tivesse se manifestado e falado por meio das Escrituras. Então, quando você lê aqui a Bíblia, você sabe o que está acontecendo? Deus está se revelando para você. Ele está falando também como tudo foi criado. Ele fala sobre o universo inteiro, o sentido do universo. E ele também fala a respeito do propósito do homem. Então veja, a Bíblia ela fecha tudo. Ela diz quem é Deus, diz por que tudo foi criado e diz por que você foi criado. Você foi criado para ocupar esse universo,
para atender um propósito, o seu propósito, o propósito de Deus. Isso é a Bíblia. A Bíblia é maravilhosa. Quando nós não lemos a palavra, tudo é um mistério. Deus é um mistério. Há muitas pessoas adorando outras coisas porque não sabem quais os critérios, como Deus se apresenta e como é que Ele quer ser adorado. Se nós não lemos a palavra, nós não sabemos a respeito de nada do universo. Aí vamos ter que depender mesmo de Stephen Hawking, físico, para dizer como tudo foi criado e você fica maravilhado. Nada disso. Deus já disse como tudo foi criado. Deus é Deus. E Ele fala conosco dizendo como tudo e porque tudo foi criado. Imagina, nós temos um Deus que fala e que diz porque Ele nos criou. Então, a Bíblia é, no mínimo, um livro singular. A Bíblia é, no mínimo, um livro muito maravilhoso. E por que essa Bíblia que você está segurando na sua mão, por que ela é singular? Vou mostrar aqui 4 razões porque a Bíblia é singular. Por que a Bíblia é especial? A primeira, ela é especial, ela é singular em sua produção, como ela foi criada, como ela surgiu. Imagine que essa Bíblia aqui, 1500 anos se passaram para que ela fosse, um ponto final fosse colocado lá no último livro da Bíblia. 1500 anos. Alguém diz assim, eu estou escrevendo um livro, e quantos anos? Eu estou com 1 ano, outro 3 anos, 4 anos. A Bíblia, 1500 anos. Deus, Ele é paciente. Ele gastou 1500 anos para escrever esta revelação. Louvado seja o Senhor. E o mais bonito disso é que, embora tenha se passado 1500 anos, Ele utilizou ao longo desses 1500 anos várias pessoas para compor e escrever a Bíblia. Várias pessoas entraram em cena. Ele chamou um, depois de 50 anos chamou outro, depois de 150 anos chamou um outro autor e foi chamando autores, formando um número de 40 autores para escrever durante 1500 anos a Bíblia. Quando você olha para a Bíblia, você pensa, puxa, se são 40 pessoas, essa Bíblia está fatiada em pensamentos diferentes, compreensões diferentes, interpretações diferentes, nada disso. A Bíblia ainda permanece como uma unidade. É um texto só. Tem coesão, né? Tem fluência. O assunto que começa em Gênesis, ele se prossegue nos livros restantes e se conclui de maneira maravilhosa, com sentido, no livro de Apocalipse. Então, a Bíblia ela é maravilhosa e é singular na sua produção. 1500 anos, 40 pessoas, médicos foram utilizados, mas também pescadores foram utilizados, agricultores foram utilizados, poetas foram utilizados, né? Reis, escribas. O Senhor foi utilizando, veja como Deus é sábio, Ele foi usando os homens do jeito que Ele queria. Boieiro, pastores. Sabe por que Ele foi falando, utilizando pessoas tão distintas? Para que cada um também, ao escrever, pudesse escrever baseado nesse foco. Para que a Bíblia pudesse atender todas as classes, todas as pessoas, e todo mundo que fosse ler pudesse perceber, além da palavra divina, aspectos humanos de cada um dos escritores. Louvado seja o Senhor pela Bíblia. A Bíblia é um livro singular pelo modo como ela foi escrita, mas também ela é singular pela sua preservação. Essa Bíblia aqui que está na nossa mão, não era para estar na nossa mão se dependesse dos seus opositores. O inimigo, ele trabalhou ao longo do tempo para que a Bíblia não tivesse na nossa mão. Ela foi proibida em muitos países e ela também, as pessoas tentaram destruir esse livro. Mas quem que pode contra Deus? Quem que pode contra a vontade de Deus? Se Deus quer, Ele vai realizar. O ponto aqui é que a Bíblia chegou na minha mão. Chegou na sua mão, está na sua mão. Espada, sangue foi derramado para que ela pudesse estar aqui, intacta. O Espírito foi cuidando. Sabe quando você tem
uma pessoa que está correndo e as pessoas estão tentando levar vantagem para empurrar, para pegar, e fica aquelas pessoas cercando. Assim fez o Espírito Santo ao longo da história, cuidando da palavra para que ela pudesse chegar aonde ela está hoje. E aonde que ela deve estar hoje? Na nossa mão. Chegou na nossa mão. A Bíblia também, ela é singular porque ela proclama coisas que nenhum livro é capaz de fazer. Nenhum livro. Os livros falam de história, falam de física, geografia, né? Muito bonito, muito bom, é apreciável. Mas a Bíblia, ela é ousada, ela fala da eternidade passada, ela fala da eternidade futura, ela fala do inferno, ela fala dos céus, ela fala a história humana, ela explica tudo. A Bíblia é maravilhosa. Imagina, ela fala do passado, como tudo aconteceu, fala do presente, ela conta coisas a respeito da sua vida, não erra alvo. A Bíblia é maravilhosa. A Bíblia também, ela é singular pelo resultado que ela produz. É um livro diferente, foi capaz de influenciou a cultura, influenciou a arte, influenciou tudo. Ela influenciou a história humana. E o maior resultado que ela é capaz de gerar, além desses resultados exteriores que eu estou citando aqui, o maior, sabe qual é? É o que ela faz na nossa vida. Nós somos filhos de Deus por causa da palavra de Deus. Então a Bíblia é um livro singular, é um livro diferente. Vamos amar a Bíblia, vamos apreciar a Bíblia, vamos carregar a Bíblia no peito, carregar a Bíblia no coração, colocar a Bíblia debaixo do travesseiro, colocar a Bíblia dentro da bolsa, quando você for para o trabalho, leva essa Bíblia, porque ninguém sabe o que você sabe. Todo mundo quer saber o que você sabe, e o que você sabe, o que você pode saber ainda mais, está na palavra de Deus. Nós encorajamos todos que estão aqui a amar e aumentar o seu zelo e seu apreço pela palavra de Deus. Louvado seja o Senhor. Quando nós vamos ler um livro, nós devemos ter a preocupação de saber qual é o tema desse livro. O que esse livro quer dizer? Não é assim? Se você tem técnica de estudo, quando você vai ler um livro, você lê para compreender qual é o tema desse livro, o que esse livro quer dizer. Você não sai lendo de qualquer maneira. Pois bem, a Bíblia também ela tem um tema. As pessoas se perdem ao ler as Escrituras porque não sabem qual é o tema. Não sabe qual é o assunto principal que está aqui. Então nós vamos apresentar aqui 4 personagens que vão ocupar aqui esse cenário inteiro. E toda a Bíblia é trabalhada em cima dessas 4 pessoas. E a primeira delas não podia ser diferente, é Deus. Deus. Deus, Ele planejou e Ele criou. É isso que a Bíblia diz. A Bíblia fala que Deus, Ele planejou todas as coisas e depois, lá em Gênesis 1:1, Ele criou todas as coisas. Então, primeiro personagem importante. Segundo personagem, esse livro apresenta um inimigo, apresenta um opositor. A humanidade vive como se ele não existisse, mas a Bíblia o expõe, dizendo que ele é presente e ele está trazendo ruínas para as pessoas, para as sociedades, para as civilizações, para as famílias. Mas a Bíblia fala quem é ele. A Bíblia o expõe. E a Bíblia fala que ele se rebelou e ele danificou toda a criação de Deus. Então, nesse universo que você está vendo, ele está assim por causa de uma rebelião e por causa de um dano que Satanás causou. E a Bíblia revela e expõe quem é essa pessoa. Para você vencer, para você derrotá-lo, para você não ser marionete dele e ele sim temer você, você tem que conhecer as Escrituras. Se você não conhece a palavra, ele vai usar truques para te enganar. Mas se você conhece a Bíblia, ele não tem como escapar. Você está olhando para ele o tempo todo, sabe o que ele está fazendo, sabe qual é a sua mania, a sua rotina de trabalho, porque a Bíblia revela quem é essa pessoa. Então a Bíblia expõe também Satanás. E também fala, terceiro personagem fala quem é o homem, como o homem foi criado. Você foi criado de uma maneira especial, de uma maneira maravilhosa, e a Bíblia revela o homem como terceiro personagem importante, o homem.
E aqui você tem Deus de um lado, você tem Satanás do outro, e você tem um homem aqui no meio. Quem você vai escolher? Quem é que você vai buscar? Um quer te dar vida, o outro quer te dar morte. Um quer te dar salvação eterna, o outro quer te levar para a perdição eterna. Escolhamos Deus. Nós escolhemos Deus. Eu escolhi o Senhor e levo minha família para escolher também o Senhor, porque Ele é cheio de vida. Louvado seja o Senhor. Mas esse homem, ele errou e ele escolheu o inimigo de Deus. Por isso a humanidade caiu. Mas a Bíblia apresenta o quarto personagem. E esse quarto personagem, ele é maravilhoso. Esse quarto personagem é Jesus Cristo. Ele veio para tirar o homem das mãos de Satanás. Ele veio para tirar os homens das mãos do inimigo de Deus. E ele morreu na cruz. A maneira que ele encontrou para tirar o homem de Satanás foi morrendo na cruz. E hoje ele deu a salvação para nós. Ele derramou seu sangue precioso. Esses são os personagens que ocupam a Bíblia. Quando você for ler, você tem que ler com esse sentido. Opa, aqui, Deus está falando. Aqui está apresentando um pouco quem é esse inimigo. Aqui está falando um pouco do homem e ele está agindo assim porque ele caiu. Olha como é que ele está, olha o quadro dele, olha a situação dele. É terrível, não tem como ninguém salvá-lo, não tem como ele se salvar. Mas quando você vira a página, no Novo Testamento, você encontra uma pessoa maravilhosa, que é Jesus Cristo, aquele que veio para dar vida. Essa é a Bíblia que está nas suas mãos. Qual é o pensamento que ocupa a Bíblia? Qual o pensamento central que ocupa? Vamos sintetizar, vamos colocar no liquidificador. No liquidificador. Quando você põe no liquidificador, vai sair aqui duas coisas maravilhosas, positivas. Você sabe o que vai surgir quando você aperta a Bíblia e sai Cristo. É a pessoa número 1 da Bíblia. Quando você aperta, sabe o que sai? A igreja. Esse casal maravilhoso. A Bíblia, portanto, fala de um casal, fala de Cristo, fala da igreja. Cristo amando a igreja se ataviando, se preparando para a volta dele. Imagina isso. Ela mostra como a igreja deve se preparar. Mostra o que Cristo, como noivo, espera de nós. Então, esse é o pensamento central. É Cristo e a igreja. Louvado seja o Senhor. Mas a Bíblia também é uma universidade, né? Ela tem muitas riquezas. Eu citei aqui o extrato. Mas a Bíblia tem muitos pontos, muitos tópicos importantes. As pessoas que estudam a palavra de maneira mais densa, gastando seus anos, gastando a sua vida, para ver quais são os assuntos principais que estão aqui dentro, eles destacaram 7 pontos. 7 pontos. Com esta informação preciosa, você vai ter de início uma forma rápida de interpretar e de conhecer as Escrituras. E quando você lê qualquer parte das Escrituras, você sabe do que está se tratando. As pessoas, muitas, têm a Bíblia na mão, mas carecem de informações importantes para ela se beneficiar desse conteúdo, saber extrair as riquezas que estão aqui dentro. Vamos citar então esses 7 pontos importantes. O primeiro não pode ser outro senão Deus. Deus é o ponto primeiro. Segundo, Cristo. Terceiro, o Espírito. Você tem Deus, você tem Cristo, você tem o Espírito. Você sabe o que é isso? O Pai, o Filho e o Espírito. É o Deus triuno. Quando o Pai planejou e o Filho veio e executou a redenção, você sabe o que o Espírito está fazendo agora? Ele está convencendo a terra a respeito do pecado que ela tem, para levar essa humanidade para Cristo. É isso que ela está fazendo, é isso que ele está fazendo. O Espírito está convencendo. Se alguém perguntar, o que o Espírito está fazendo agora? Sabe o que ele está fazendo? Ele está agora adjunto de você, no seu ouvido, tentando convencer você para receber essa palavra,
para ganhar você, ganhar sua família, ganhar você por inteiro. E quando você diz assim, eu recebo Jesus como meu Salvador, você sabe o que é que se torna? O quarto item aparece, os crentes. Os crentes é resultado do trabalhar do Pai, do Filho e do Espírito. Aí nasce crente. Eu sou crente. Quem é crente, levanta a mão e diz amém. O Espírito trabalhou em você e você se tornou um crente. Mas veja bem, nós não estamos sozinhos. Nós não temos uma vida individual. Nós estamos vivendo num corpo, num coletivo. E esse coletivo é a igreja. Esse é o quinto ponto importante. A igreja. Não queira ter uma vida individual. Não queira viver sozinho. Não vou, estou bem. Está bem, mas o Senhor não quer que você fique bem sozinho. O Senhor quer que você fique bem no corpo. O Senhor quer que você fique bem com os outros irmãos. Traga o seu bem para a reunião. Traga a sua alegria, seu desfrute, seu prazer, sua saúde. Traga tudo que você tem para as reuniões, porque tem muitos irmãos precisando de você. Depois, quando você tem a igreja nesse mundo é diferente, é especial. A igreja não é uma organização, a igreja é o reino de Deus, é a embaixada de Deus na terra. Deus tem um lugar onde ele, a partir daqui ele faz coisas, ele se realiza, ele é adorado, é na igreja. Essa igreja é o reino. O inimigo, ele quer acabar com tudo, mas Deus colocou uma embaixada na terra. E o nome dessa embaixada é a igreja. Está aqui. E por último, o último item dos 7 é a Nova Jerusalém. Nós estamos indo para lá. O Senhor vai nos ganhar completamente, nos transformar completamente e assim consuma toda essa era. Então vamos citar bem alto quais são os 7 pontos. Primeiro, Deus. Segundo, Cristo. Terceiro, o Espírito. Quarto, os crentes. Quinto, a igreja. Sexto, o reino. O sétimo, a Nova Jerusalém. Agora você pode ler a Bíblia. Você pode ler, pega aqui, rapaz, Deus está aqui, o Espírito, Cristo, os crentes, a igreja, o reino, a Nova Jerusalém. Olha aqui. Não dá prazer andar. É preto, é preto, né? A Bíblia é preta. Não gosto de andar porque todo mundo já sabe que é a Bíblia e todo mundo fica pensando que eu sou antiquado. Não somos antiquados, não. Somos os mais sábios da terra. Uma pessoa sensata deveria conversar muito conosco. Uma pessoa sensata deveria buscar você para saber o que são as coisas, o que vai acontecer, porque nós somos os únicos que podemos dizer. Os únicos que podem dizer palavras sensatas nessa terra são os filhos de Deus. Sabe por quê? Porque nós temos a Bíblia, a palavra de Deus. E aqui nós temos os jovens, nós temos os nossos adolescentes, nós temos as águias. Desde cedo comecem a manusear a sua Bíblia, a amar a sua Bíblia. A Bíblia é muito importante para você. Você vai se enriquecer com a Bíblia e você vai se tornar um jovem diferente. Louvado seja o Senhor. Amém? Ainda bem que eu já terminei a introdução. Não, está acabando. Origem da Bíblia. Qual a origem da Bíblia? O irmão Pedro falou assim, quando você lê os versículos que falam sobre a origem da Bíblia, você diz, eu não tenho nenhuma dúvida de que a origem da Bíblia é Deus. Não, mas você não lê só para você lê para apresentar para os outros também. Você lê para que quando alguém perguntar, você que ama tanto essa Bíblia aí, eu vou te fazer uma pergunta, qual a origem da Bíblia? Você sabe responder? Você sabe achar o versículo? Você sabe onde está essa informação? Então não basta você ter a convicção de que é Deus, você precisa conhecer onde estão os versículos. Por isso que esse livro é tão importante, porque aqui vai ajudar você a conhecer, saber onde estão os versículos. E aqui nós temos o primeiro deles. Com relação à origem da Bíblia, podemos dizer que ela foi soprada por Deus. Ela é o falar de Deus. É o falar da parte de Deus por meio de homens. É o falar de Deus nos profetas, no Filho. É a revelação do Espírito Santo.
Eu citei várias coisas importantes, não tem como você olhar tudo, está no livro. Eu quero destacar agora essa. É a palavra de Deus, a Bíblia, ela é o sopro de Deus. Aí vamos ler um versículo. 2 Timóteo 3,16. Senhor Jesus. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, diz assim. Toda a Escritura, vamos falar bem alto, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Já pensou se os pais conseguissem introduzir a Bíblia no seu lar e levar os seus filhos a lerem as Escrituras? Boa parte das repreensões que geralmente não temos sucesso, nós teríamos se fosse o Espírito que estivesse falando com os nossos filhos. Porque a Bíblia, ela repreende, ela fala. Ela consegue, com um jeito especial, falar com as pessoas. Nós entramos com nossa emoção e empurramos a pessoa no abismo dizendo, eu te amo. E empurra, né? Mas a Bíblia não. O Espírito, ele cuida, ele sabe como falar, ele sabe como ele é diferente. É o Espírito trabalhando para corrigir, para educar, para repreender, para ensinar. Ela é útil para isso. Essa é a origem da Bíblia. Vou pegar mais outro versículo, esse aqui, eu li esse versículo várias vezes. Eu achei tão bonito, tão bom. 2 Pedro, capítulo 1. Olha que versículo bom, irmãos. Olha que versículo maravilhoso. Olha aqui, ó. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19. Diz assim, ó. Acharam? Então vamos ler. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Olha que versículo. Esse aqui você tem que guardar no coração. A Bíblia é uma candeia que ilumina num lugar escuro. Imagina isso. Quando você abre a Bíblia, você está acendendo uma grande lâmpada. As trevas deixam de ser trevas. Louvado seja o Senhor. Vamos abrir mais a Bíblia. Vamos estudar mais a Bíblia. Desfrutar mais da Bíblia. As funções da Bíblia. Ela tem funções, ela tem razões. Por que a Bíblia foi escrita? A origem já sabemos, mas quais são as funções? Eu vou citar aqui várias coisas importantes. Depois vou me ater a uma delas. Ela foi escrita para tornar os homens sábios para a salvação. Ela foi escrita para levar os homens a ser regenerados, para ser alimento espiritual dos crentes, para iluminar as pessoas e para tornar os homens completos. E eu quero destacar agora essa outra função. A função da Bíblia é testificar, falar a respeito de Jesus Cristo. João capítulo 5, versículo 39, olha o que diz esse versículo. João 5,39, fala assim, ó. Examinais as Escrituras, não é isso? Porque julgais ter nelas a vida eterna. Então nós examinamos, eu estava falando, examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. Quem é Jesus? Ele é a própria vida eterna.
Ele dá para nós a vida eterna. Então, nós lemos as Escrituras para conhecer mais o Senhor, para receber dele a vida eterna. Nós lemos para isso, não é ler apenas para conhecer. Eu leio para receber a vida eterna. Já pensou? Olha que leitor diferente, né? É um livro diferente. Você está lendo, e a vida eterna. Você está ganhando a vida de Deus. Está ganhando a vida de Deus. E você vai sendo salvo. E você recebe a vida eterna. Louvado seja o Senhor. Eu quero ler também esse outro texto que está em Lucas, capítulo 24. Também outra pepita aqui. Lucas, capítulo 24. Ó Senhor Jesus, amém, louvado seja o Senhor. Vamos falar, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Capítulo 24, versículo 25. Atentem para a leitura. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Olha aqui, ó. Os profetas falaram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Olha aqui. Nós lemos a Bíblia, toda ela, para achar uma pessoa. Essa pessoa é Jesus. Você tem que orar, dizer: Senhor, eu vou ler as Escrituras agora. Eu quero te ver. Eu quero te achar. Eu quero te sentir. Eu quero ler e eu quero, quando estiver lendo Gênesis, eu quero te achar. Quando estiver lendo Êxodo, eu quero te achar. Quando estiver lendo qualquer parte da Bíblia, eu quero te ver, Senhor. Não faça uma leitura da Bíblia sem a pretensão, sem o desejo ardente de achar Jesus. Não faça a leitura: eu estou lendo a Bíblia. Qual é mesmo a leitura bíblica de hoje? Dia 17 hoje, né? 17, não é assim. Isso não é rotina. Não é esse hábito que a gente quer desenvolver. Nós queremos que dia é hoje, 17, finalidade, a função da Bíblia é me mostrar Jesus, eu quero achá-lo. E quando você achar e ele se encontrar com você, imagina, esse encontro. Vamos achar Jesus enquanto lemos a Bíblia. Louvado seja o Senhor. Amém. Oh Senhor Jesus. E agora, quase para terminar, pega sua Bíblia aqui, ó. Está aqui sua Bíblia, olhe para ela. Essa Bíblia que está na nossa mão aqui, que pode estar no seu celular, não tem problema, não se sinta envergonhado. O mundo avançou e a Bíblia pode sim estar no celular, e devemos fazer muito proveito do fato de ser tão portátil, tão fácil de se carregar, né? Então, louvado seja o Senhor pela Bíblia que também está no celular, tá bom? Mas, como a minha ainda é de papel, vou pegar a minha aqui, e muitos também têm a Bíblia de papel, dá para fazer aqui ilustração melhor. Quando você olha para a Bíblia aqui, ó, você olha, de um lado você encontra, são 66 livros, né? 66 livros, irmãos me corrijam se eu errar. São 66 livros. De um lado, você tem 39 livros. Do outro lado, você tem 27 livros. Você tem o Antigo Testamento e você tem o Novo Testamento. E esses 39 livros, eles estão classificados. Eles não estão lá jogados, um sobre o outro, falando de um jeito e sem nenhum tipo de coerência. Esses 39 livros, eles estão classificados para ajudar o leitor. Para que quando você resolver ler a palavra, você destacar qual desses grupos de livros você vai escolher para ler. Então, os 5 primeiros livros, chamado Pentateuco,
que vai de Gênesis a Deuteronômio. Conta a história todinha de Israel. Toda a base da história de Deus com o homem está aqui nesses livros iniciais. Depois você tem os livros de história. Deus tem uma história. Quando você lê qualquer livro de Josué a Esther, né, que são livros chamados históricos, ali conta a história de Deus com o homem. Deus tem uma história. E essa história é com o homem. Não é uma história só de Deus, é a história de Deus com o homem. Isso vai ajudar você. Puxa, eu quero ver como é que Deus se mexeu, como é que ele se desenvolveu na relação com o homem. Você vai encontrar nessa história que vai de Josué a Esther. São os livros históricos. Depois você tem os livros poéticos. Por que a Bíblia apresenta livros poéticos? Para que o homem pudesse dizer poesias para Deus. Quando você lê qualquer um desses livros, Eclesiastes, Provérbios, Salmos, Jó, Cântico dos Cânticos, são os livros poéticos de poesia, ali ajuda o homem a louvar a Deus, adorar a Deus. Por que as pessoas gostam de Salmo? Porque é um livro poético. Basta, né? Não, qualquer sofrimento, abre o livro de Salmo para mim aí. Porque ele tem palavra de consolo, tem Davi sofrendo, Davi sendo perseguido. Então Davi ele se volta para Deus e Deus então o salva. E eu quero ter essa experiência. Para ter essa experiência também tem que buscar como Davi buscou. Ele buscava de todo o coração a Deus. Ele era um homem segundo o coração de Deus. Então além desses livros poéticos, você também tem os livros de profecia. São 17 livros maravilhosos, Isaías. Eu quando era menor, né? Nem sei se era menor do que isso é difícil, mas eu quando era mais novo. Quando eu olhava, estava nos ônibus e passava e via nas pessoas como... Eu sempre fui muito apegado com esse negócio de Bíblia. Sempre fui, mesmo antes de crer no Senhor. Eu olhava e ficava vendo o que as pessoas estavam lendo. E eu gostava quando eu olhava assim... E aquelas senhoras com aquelas bíblias surradas estavam lendo Isaías. Eu pensei, por que as pessoas leem Isaías? Né? Não compreendia, são 66 livros, viu? O livro de Isaías é a pequena Bíblia dentro da Bíblia. Tem também 66 capítulos. Dividido assim também, 39 livros e 27 livros. Os 39 falam da história de capítulos. Os 39 falam da história de Israel. Os 27 capítulos últimos falam da história com os gentios. Eu ficava maravilhado, puxa, mas que coisa bonita. E aquelas profecias citáveis, eu quero isso para mim também. Então, até que também comecei a estudar e a desfrutar do livro de Isaías. Então, tem muitas profecias maravilhosas, muitas promessas maravilhosas. Tem gente que lê a Bíblia só procurando promessas, são caça-promessas. É muito bom você ler, e porque se é uma promessa, é Deus prometendo. E se Deus promete, Ele vai cumprir. Já pensou se a gente resolve entrar na Bíblia para achar as promessas? É o caça-promessa. Vai lá, caça-promessa. Aí tem uma promessa aqui. Ajoelha, ora, tem comunhão. Senhor, essa promessa o Senhor falou. Realiza na minha vida. Aí o Senhor está realizado. Para isso você tem que ler a Bíblia. Tem que saber onde estão as promessas. Tem muita promessa. Às vezes nós passamos fome, temos doença, temos sofrimentos e as promessas estão lá dentro do baú, guardadas, você não se apropria de nenhum, porque não está lendo a Bíblia. Mas se você ler a Bíblia, você vai achar as promessas. E se achar promessas, você vai se voltar para o Senhor. E se achar para o Senhor, você vai pedir para Ele que Ele realize na sua vida. E Ele vai realizar e sua vida vai ser uma vida abençoada. Louvado seja o Senhor. Aí depois você tem o Novo Testamento. E aí é tremendo. Você tem os evangelhos, que conta a história de Jesus. Você tem o Atos dos Apóstolos, você conta a história da igreja, a história das sementes, das pessoas que ganharam Cristo e se espalharam por esse mundo levando o evangelho para as pessoas. É a história de Atos. Quando você vê as epístolas, que são 21 epístolas, que vai de Romanos a Judas, você vai ver lá uma orientação que Deus dá para as igrejas que nasceram. A nossa orientação como igreja está nas epístolas.
Se você quer conhecer Jesus, lê os evangelhos. Se você quer saber como é que se deu a explosão de pessoas que ganharam a Cristo e se tornaram testemunhas dele, leia Atos. Se você quer saber como é que a igreja deve viver, deve se comportar, lê as epístolas. Se você quer saber como vai terminar tudo, lê Apocalipse. Quando você estiver sofrendo, vai lá para o último capítulo da Bíblia. O último capítulo da Bíblia fala que nós somos vencedores. Estamos aqui apenas como atores, sofrendo. Alguns têm uma vida mais tranquila, um outro é um ator sofredor. Como é que é a sua vida? É um ator sofredor. E você é um ator, você é o bonito da história. E quem você não? Você é o camarada, você... Todo mundo está nessa... Somos personagens. Mas no final, todos nós, quando a cortina se levantar, todos nós vamos concluir uma história maravilhosa. Todos nós seremos vencedores. Todos nós que estamos aqui, todos vocês que estão aqui, os nossos convidados, ao se converterem a Jesus, você vai entrar nessa história maravilhosa e você vai reinar com Cristo e vai viver com Ele, morar com Ele, desfrutar dele para sempre. Assim termina a Bíblia. Nós não temos uma vida miserável. Às vezes, como ator, você pode ter uma vida momentânea de sofrimento, mas o Senhor, Ele tem o melhor nos espera. Por isso que tem um livro de Apocalipse. Está sofrendo? Vai ver lá as esperanças. Como é que terminou minha história? Senhor Jesus. Ora, diante disso tudo, temos que saber como ler a Bíblia, né? E a primeira maneira é por meio... É com entendimento, com sabedoria, é buscando ser alimentado, ruminando a palavra, ler 1, 2, 3 vezes, mesmo livro que você já leu tantas vezes. Estabelecer um hábito contínuo de ler, e eu quero destacar o fato de nós lermos com o Espírito, orando e lendo a palavra. Nós temos o Espírito. Nós somos assim, corpo, alma e espírito. O nosso corpo não é só para segurar a Bíblia, tá? A nossa alma é para você usar o entendimento para entender a Bíblia. O nosso espírito é a parte interior do nosso ser. É com essa parte que você se aproxima da Bíblia. Aí quando você se aproxima da Bíblia, você ora, Senhor, se revela para mim. Senhor, eu quero te tomar como meu alimento, o meu tudo. Quando você começa a fazer isso com o seu espírito, aí Deus, ele toca em você, e aquele encontro maravilhoso acontece. Você lê a Bíblia com oração. Você lê a Bíblia transformando as palavras da Bíblia em sua oração. Jesus é o Senhor. Muita riqueza essa Bíblia, não é? Muito maravilhoso isso aqui. Vamos pegar nossa Bíblia, vamos pegar aqui. Olha para ela aí, É isso aqui, Ame a Bíblia. Beija a Bíblia. Glória a Deus. Não chegou nas nossas mãos de maneira fácil. Sangue foi derramado para estar aqui. Personagens, pessoas sofreram ao longo do tempo. Está aqui, devemos amar, apreciar, desfrutar, guardar, trazer para as reuniões, dar de presente para as pessoas, levar os filhos, saber que não tem Bíblia, dar a Bíblia para eles. Não sei mais o que falar. Tem que terminar. Jesus é o Senhor. Então, por favor, vamos nos levantar e vamos desfrutar, tá? Vamos fazer pequenos grupos aí de 3, de 4 e vamos falar um pouquinho do que nós ouvimos. Amém.